Olá, queridos amigos e ouvintes. O Mais Além é o podcast que colabora na divulgação do Espiritismo. Meu nome é Elzine Baima e apresento o programa Conteúdos da Revista Espírita. No nosso episódio de hoje, o número 9, daremos continuação na reprodução do item Manifestações Físicas que encontramos na página 37, mês de janeiro de 1858. Mas, para melhor compreensão dessa leitura que iremos iniciar, vamos antes trazer algumas considerações que Kardec fez a quando de seus estudos naquela época e que se refere ao transmissor das sensações. Passamos então a ler os itens 10, parágrafo 2, item 11 e item 14. Item 10, parágrafo 2º. O perispírito é o intermediário do espírito e do corpo, é o órgão transmissor de todas as sensações. Quando elas vêm do exterior, o corpo recebe a impressão, o perispírito transmite-a e o espírito sensível e inteligente recebe-a. Quando o ato é da iniciativa do espírito, pode-se dizer que este o quer, o perispírito transmite e o corpo o executa. Item 11. O perispírito não é encerrado no corpo como em uma caixa. É expansível por sua natureza fluídica, irradia-se e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem ampliar mais ou menos. Item 14. Os espíritos, agindo sobre a matéria, podem manifestar-se de muitos modos diferentes, por efeitos físicos, como a deslocação de objetos e rumores, por transmissão de pensamento, pela vista, pelo ouvido, tato, escrita, desenho, música e etc. Em uma palavra, por todos os meios pelos quais podem entrar em relações com os homens. Esses itens que acabamos de ler encontram-se publicados no livro Obras Póstumas sob o título O Perispírito, Princípio das Manifestações, pela editora LAC, no ano 2005. Vamos então iniciar a leitura do item Manifestações Físicas da Revista Espírita, janeiro de 1858. Lemos o que se segue em L'Espiritualiste de la Nouvelle-Orléans, do mês de fevereiro de 1857. Abre-se aspas. Ultimamente, perguntamos se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos e etc. E logo a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras. Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo, espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas, encontramos a seguinte passagem. As manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez, mais que nenhuma outra, podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Para obter tais manifestações, é preciso, necessariamente, que se desenvolvam certos médiuns, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós, e então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria, entremeados de tiros de canhão. Em uma parte recuada da cidade, existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados.
Pelo menos foi o que nos asseguraram, porquanto não o verificamos. Mas, pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas das sessões que têm por fim este gênero de manifestações. E mais tarde, a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós, porque, disse-nos este último, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da Senhora. Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram, mas o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Fecha aspas. Chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans a respeito da fonte das manifestações físicas e o que foi dito a nós mesmos. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda. Quem faz dançar os macacos nas ruas? Serão os homens superiores? Teremos ocasião de narrar, conforme os jornais da América, numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinários do que aqueles que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com este provérbio: a boa mentira vem de longe. Quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Homem, que deles nos deu provas. É verdade que o Sr. Homem não foi para o teatro para operar seus prodígios e que nem todo mundo, pagando a entrada, pôde vê-los. Por isso, muitas pessoas o consideram um prestidigitador, sem refletir que a alta sociedade que testemunhou esses fenômenos não se teria prestado com benevolência a servir de patrocinador. Se o Sr. Homem fosse um charlatão, não teria tido cuidado de recuar às brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com o ouro a mancheias. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar aos seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Homem e da missão que o conduziu à França. Enquanto aguardamos, eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda a confiança, nos relatou e que é tanto mais autêntico quando as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal. Uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão habitava outra família, cuja mulher, não se sabe porquê, sentia antipatia pela jovem, a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha. Infelizmente, o cordão encontra-se rompido e ela não pôde alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Em sua perturbação, ela não se deu conta do que se havia passado. Mas depois, a campainha continuou a tocar de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite, e quando se ia ver a porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dado queixa ao comissário de polícia, que abriu inquérito, investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior,
mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais em prejuízo do repouso de todos e, sobretudo, da pequena empregada, acusada de ser a causa do barulho. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo, na casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou de Ohio, mas em Paris, na passagem dos panoramas. Resta agora explicá-lo. A jovem não tocava a campainha, isso é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética, exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação, de forma alguma, nos parece concludente. Por que teria ela perdido esse poder após a partida? Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma superexcitação suscetível de desenvolver a ação magnética e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis, provavelmente, que a jovem escapasse do perigo que corria, que, apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Queridos amigos, com base na instrução dada pelo guia espiritual a Kardec, na elaboração da Revista Espírita, o conteúdo que acabamos de reproduzir reúne o sério ao agradável, o que satisfez a curiosidade de todos. Kardec assim o fez, reuniu artigos de diferentes periódicos de teor espiritualista, possibilitando-os em estudos científicos, observados a consonância entre o que eram ditos pelos espíritos, as correspondências recebidas e os artigos veiculados pelos jornais. Queridos ouvintes, encerramos o episódio 9, sob o título Kardec e as fontes concordantes. E o Mais Além despede-se, agradecendo o carinho e a atenção de todos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até breve.